Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de abril. O Ibovespa apresentou aqui um dia de indefinição, mais 0,09%, a instabilidade, indefinição completa, porque nem conseguiu superar a máxima da sexta, nem perder a mínima da sexta, ficou aqui dentro, travado. Então vou passar aqui o que faz mais sentido para mim, qual é a minha leitura, de maneira geral, usando três tempos gráficos aqui, que é o gráfico mensal, semanal e diário. Primeiro, pelo mensal, a gente teve um movimento muito forte para cima e o mensal já tem sinais de que está dentro de um movimento de correção. Essa correção pode ser uma correção no tempo, um movimento mais lateral, uma correção mais no preço, um movimento para baixo. Vendo o que está acontecendo nas periodicidades inferiores, a gente tem aqui semanal dentro de um movimento de alta, que eu já venho mencionando no decorrer da semana passada, já falei sobre isso, está dentro do movimento de alta, e dentro dessa questão de que está dentro de uma correção, isso aqui seria para mim uma onda B, esse movimento semanal, logo com expectativa mais baixa, ou seja, uma probabilidade menor de ser rompido esse topo anterior, ou seja, de poder fazer algo aqui para cima e depois gerar uma onda C, ou seja, uma correção em ABC aqui no gráfico semanal, que seria uma correção visível aqui no movimento do gráfico mensal, para depois gerar um novo movimento para cima. Isso para mim faz mais sentido. E dentro desta leitura, o gráfico diário ficaria coerente para fazer algo assim, ó, que é o que eu já venho comentando também na semana passada, que eu não descarto esta possibilidade, que fez esse movimento, fez um movimento para baixo, se a gente olhar, está trabalhando aqui, seria uma nova formação de fundo, pode ficar até dentro de uma formação de um triângulo simétrico mais adiante, mas ainda tem essa expectativa de, superando a máxima do pregão de hoje, confirma um pouco mais essa leitura que dentro que eu acabei de mencionar, para mim faz mais sentido. Aborta esta minha leitura se perder principalmente essa mínima aqui de 63.762, aumenta a chance de se realmente ter um movimento para baixo e vir aqui o movimento ser abortado, o movimento de subida no gráfico semanal. Vamos então para os futuros. Não cheguei a fazer a recomendação no pregão de hoje, também dia travado em ambos ativos, seja no mini dólar ou no mini índice. No mini índice daqui dia 0 a 0, ainda está dentro, ainda está acontecendo, tem mais essa hora de pregão para fechar, até as 18, mas está um candle de indefinição. Partindo na leitura que eu acabei de mencionar no Ibovespa, aqui rompendo no próximo pregão para cima, ficaria mais interessado em se trabalhar em day trade na ponta compradora. Para a ponta vendedora, se abre rompendo para cima e sem ganhar força para cima, sem gerar possibilidade de compra aqui num gráfico de menor periodicidade e reverter para baixo, gerar algum candle mais forte para baixo no dia 60, me chamaria a atenção para a ponta vendedora. Ou se abrir caindo, vier para baixo de um nível ali na faixa em torno de 64.350 e a partir disso gerar topo descendente no gráfico de menor velocidade, também me chamaria mais atenção para ponta vendedora no mini índice. Já no mini dólar pregão de hoje ali de leve queda, 0,35%. Se a gente olhar as últimas formações aqui, os últimos dois movimentos do gráfico diário, a gente teve 3 candles para baixo, 3 candles para cima, podendo ter esse primeiro candle para baixo e mais 2 aqui vindo, não necessariamente sendo candle de baixo, mas dentro do movimento que foram 3 para baixo, 3 para cima. E lembrando que está numa tendência mais indefinida aqui no meu modo de ver, dentro do que a gente já falou na videoanálise semanal, a última videoanálise. Então a gente tem a possibilidade aqui, olhando para o G60, de se trabalhar na ponta compradora, se conseguir principalmente romper a máxima do pregão de hoje, que seria uma sinalização mais relevante para cima, de extensão do atual movimento de subida, e aí sim trabalhando a ponta compradora num gráfico de menor periodicidade, pensando em day trade. Por outro lado, se abre caindo, perdendo a mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais essa chance de se ter algo mais para baixo ali no gráfico diário e, consequentemente, podendo trazer oportunidade na ponta vendedora após respeitar esses pontos de suporte aqui, agora podendo trabalhar como resistência aqui na faixa dos 3.148 até uma região de 3.144. Então seria essa minha leitura aí para o mini dólar. Olhando agora para as ações, PTR4 no pregão de hoje, dia de alta de 1,63%, a ação segue dentro do movimento de alta no gráfico semanal, onde o principal nível de resistência é essa região dos 15 a 15,10. Depois disso a máxima aqui na faixa dos 15,16. Acima disso já vai aquela região dos 15,70 até os R$16, a região mais pesada em termos de resistência para a Petro. A Petro ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora se esse movimento de correção, que já está dentro dessa correção, ele se estender mais no tempo em relação a esse movimento de subida, comparando aqui com esse movimento de correção sem superar essa máxima,
para se buscar alguma operação na ponta compradora. Venda um pouco mais arriscada se perder a mínima deste candle, com a formação semelhante a de um hangman, um homem enforcado. Seria a confirmação desse candle de reversão, a perda da mínima, que é 14,70, e uma chance de ter algo mais aqui para baixo na Petro. Na Vale 5, Vale 5 fez um dia de indefinição também, 0,07%. A alta aqui da Vale, na verdade, é uma estabilidade. Da mesma forma que eu comentei no Ibovespa, possibilidade de fazer algo semelhante que uma onda C, está dentro de uma primeira sinalização para se ter um movimento de alta no gráfico semanal. Uma chance de gerar um fundo acima desse fundo aqui anterior. Superação da máxima de hoje seria uma das alternativas de arriscar essa possibilidade de compra em 27,76 com stop para baixo ali dos 27,02 ou mesmo logo abaixo dos R$27. É uma alternativa de tentar pegar algo aqui para cima da Vale 5, sendo que o principal nível de resistência para essa ação num primeiro momento fica aqui localizado na faixa dos R$ 28,63 até uma região dos R$ 29, seria a zona de resistência que eu considero mais pesada para Vale 5. Na sequência, então, os próximos ativos que destaco, o BRML3, levando a questão dessa coerência no que eu comentei em cima do Ibovespa, a BRML3, apesar de ter começado muito fraco essa subida, o semanal dela é interessante, ela rompe ali vários topos anteriores, 2 topos importantes aqui anteriores, está dentro de uma correção e já deu um primeiro sinal de alta no gráfico semanal, não na semana passada, mas já deu uma primeira sinalização para se ter um movimento de subida no gráfico semanal. Começou de maneira fraca, a gente já pode perceber isso pelo gráfico diário. Mas enquanto ela gerar um fundo acima desse fundo anterior, seria uma das alternativas de se arriscar uma compra nesse papel, por exemplo, no rompimento da máxima de hoje, R$ 14,30, tentando pegar um próximo movimento de subida aqui no gráfico diário. Principal nível de resistência, a gente pode ver que a região do fundo anterior, que foi testada e respeitada, 14,55 até um patamar de 14,75. Depois disso, vamos então para a PECAR 4, que eu recomendei compra, mas não foi executada. A recomendação de compra na superação da máxima desse candle não foi executada. Ainda tem a possibilidade de se arriscar uma compra na superação da máxima desse próximo candle, mas o ponto negativo é que já começou a estabelecer um movimento de baixa no gráfico semanal. Mas ainda pode-se arriscar algo na PECAR 4, nesse sentido, baseado na questão aqui dos topos anteriores, funcionando como um patamar antigo de resistência, agora com uma mudança de polaridade para um suporte, tentando pegar algo aqui para cima em pão de açúcar. CCRO3, a recomendação de compra que foi enviada na sexta-feira foi executada, superou os R$ 17,99, mas fechou ali estável, mais 0,06% abaixo do nosso preço de entrada, que é aqui na faixa dos R$ 18, com stop em 17,52, que já pode ser elevado pelo menos aqui para a mínima do pregão da sexta-feira, que está aqui em 17,62, seria 17,61 ponto de stop, e objetivo na faixa dos R$ 18,96, com risco de 2,67%. Então, dentro da minha leitura, olhando aqui aquela possibilidade também de se pegar ou uma onda 3, que para mim até faria sentido em cima do cenário gráfico da CCRO3, ter uma onda 3, mas também essa onda pode ser justamente o que eu comentei em cima do Ibovespa, uma onda C, ou seja, mais fraca. A diferença é que a 3 é mais forte, a C é uma onda corretiva, que pode trazer um movimento depois mais para baixo ali no gráfico semanal, ela não ir muito longe. Principal patamar de resistência para CCRO3 fica na faixa ali dos 18,23 até 18,33. E por último aqui Cosan, que também executou a entrada, já tinha até ultrapassado o valor da entrada na sexta-feira, mas dentro do que eu tinha comentado na última análise, tinha sido um leilão de fechamento. Essa ação executou essa entrada, fechou aqui com a leve alta de 0,26%, está dentro também do movimento de alta e fazendo o lance da coerência, a questão da coerência dentro da minha leitura é o que pode acontecer, e alguns ativos eu estou arriscando essa possibilidade, mas sem essa possibilidade de tentar, é uma tentativa de pegar um movimento de subida no gráfico diário, que pode também acontecer no Ibovespa para favorecer esse movimento de subida. Mas lembrando, não arriscando muito em cima desses, não botando tantas posições na ponta compradora, do capital total aqui em 19% em cima da CCO3 e a compra em 38,65 com stop em 37,39 na Cosan, tem objetivo em 41,17 com risco de 3,26% e usando ali 15% do capital total no ativo. Superação da máxima de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter realmente um movimento aqui para cima. Nível de resistência 39,19 e 39,40 são os primeiros desafios para esse movimento. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.